Esta semana nós estivemos pensando sobre Deus. Diferentemente de outras semanas que a gente tem pensado, eu tenho pensado sobre Deus, essa semana eu estive pensando, por se tratar de uma semana em que se comemora o Dia do Pastor, e as atenções nas comunidades religiosas e evangélicas têm se voltado a atenção para a figura pastoral, a figura do pastor. Eu comecei a pensar sobre Deus como pastor, como o supremo pastor. E fui revisitando alguns textos em Ezequiel, João no capítulo 10, quando Jesus também se declara como o pastor de ovelhas, aquele que tem ali a porta das ovelhas como um lugar que conhece as ovelhas que entram, as ovelhas que saem, que encontram pastagens. Eu estive revisitando o Salmo 23 e pensando como é bom saber que nós temos um Deus representado aqui na figura tanto do Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Jesus faz isso, representando Deus na figura de pastor, supremo pastor. E eu quero ler com você este Salmo de número 23, é um salmo, um dos mais conhecidos da Bíblia. Eu acredito que ele apenas não fica em primeiro lugar por conta do João 3,16, que é bem mais difundido e bem mais conhecido. E eu te convido a abrir a tua Bíblia, juntamente aí comigo, e vamos fazer esta leitura juntos. O Senhor Deus como o supremo pastor. O texto começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você já sabe que o livro dos Salmos é conhecido como o inário do povo de Israel. Aqui no livro dos Salmos, nós temos a vida do povo sendo cantada. A gente tem orações individuais, nós encontramos orações coletivas, nós encontramos orações e clamor em tempos difíceis, isso coletivamente e individualmente também. Nós encontramos aqui pessoas rasgando a sua alma e expressando toda a sua devoção, todo o seu amor e também toda a sua alegria e tristeza. Alguém já disse que o livro dos Salmos é como uma grande rede que a gente consegue se deitar e se deleitar. Outros já dizem e disseram que o livro dos Salmos é como um grande rio que corre e que sempre vai desaguar nesse grande oceano que chamam de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor. É sempre estimulante ler o livro dos Salmos. Não é à toa que muita gente, quando aflita, quando em dificuldade, recorrem aos livros que aqui estão, os Salmos, para poder aliviar a sua alma e estar tranquilamente confiante em Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem apenas 6 versículos, 56 palavras no texto original hebraico. Esse texto que nós acabamos de ler do Salmo 23,
é um texto de uma riqueza singular e é de uma fantástica obra de um coração que conhece os feitos de Deus e que se sente cuidado, abraçado e confiante no Senhor. Eu escolhi esse texto porque nada melhor do que um texto que tranquilize a nossa alma nesse tempo de agitação que nós estamos vivendo. Nada melhor do que um texto que motive a nossa alma, o nosso espírito, a continuar firme em Deus, com uma fé inabalável no Senhor. Nada melhor do que ter aqui um texto bíblico capaz de provocar em nós toda uma confiança e alegria diante de um mundo que está com tudo contribuindo para que não haja alegria e que não haja segurança em nós. Esse texto do livro dos Salmos nos fala sobre confiança. E para falar sobre confiança, o salmista, ele não poupa comparações, ele não poupa palavras para expressar ações do cotidiano que representam a ação de Deus na sua vida. Esse texto começa a colocar Deus de duas formas. Primeiro, esse texto coloca Deus, nos versos 1, 2 e 3, como o pastor. A figura do pastor é muito comum na memória do povo de Israel. Se pensava muito no pastor e se entendia o pastor como o governante, como o líder, e os seus governados, aqueles que estavam ali sob a orientação do pastor, como as suas ovelhas. E o salmista se apodera desta compreensão que é comum a todos e que faz parte do cotidiano, para dizer: o Senhor é o meu pastor. Até então, a figura do pastor não é muito novidade para o leitor, para aquele que se encontra com este salmo. Mas há um destaque que faço nesse versículo primeiro, que isso sim é extremamente novo para aqueles que se deleitam neste salmo. Aqui está dizendo que o Senhor, Ele é o meu pastor. Esse texto expressa uma individualidade da experiência. Começa a dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor. Se pensava em pastor na perspectiva da coletividade, o salmista apresenta a sua forma de entendimento na sua relação com Deus, e ele expressa a sua individualidade, a individualidade da sua experiência com Deus. Ele apresenta aqui no texto aspecto individual do seu jeito de compreender Deus. Logo, isso é interessante, porque o salmista vai dizer como ele se sente diante de Deus, como ele se sente tocado por Deus, como ele se sente com Deus ao seu lado. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, uma conclusão lógica se tira de tudo isso: nada, absolutamente nada vai nos faltar. E aí o verso 2 em seguida começa dizendo que em verdes pastos me faz repousar. Olha que coisa interessante. Me faz repousar. É o pastor que proporciona descanso, repouso. É o pastor que eu posso afirmar aspectos da minha experiência, da individualidade, da minha relação com Ele. É o pastor aqui que eu posso dizer em verdade, com firmeza: Ele está comigo, Ele me acompanha. E aí o texto vai seguindo e vai dizendo, no versículo 3, que Ele restaura-me o vigor. Olha só, de diversas formas podemos interpretar estas palavras do salmista. Ele refrigera-me o vigor, Ele refrigera a minha alma. Ele pode trazer paz para aqueles que estão aflitos. Ele pode trazer conforto para aqueles que estão em situações desconfortáveis. Ele pode trazer esperança para aqueles que não têm esperança. Ele pode trazer paz de espírito
espírito para aqueles que não conseguem, que como que uma convulsão dentro de si, não conseguem ter paz. Ele pode trazer a alegria da experiência de uma caminhada de fé com Deus. E tudo isso ele faz com a experiência da tranquilidade. Quando a gente está em Deus, nós vivemos a experiência da tranquilidade. Com isso, eu não quero dizer que não há sofrimento. Com isso, eu não quero dizer que os sofrimentos não vão surgir, não vão aparecer, mesmo porque os sofrimentos aqui, eles são silenciosos, eles são democráticos. Eles são silenciosos à medida em que não há avisos sobre as dificuldades, não consegue dizer o dia em que o sofrimento vai bater a nossa porta e a dificuldade vai vir até nós. E esse sofrimento, ele é democrático, porque ele chega para todo mundo, para o rico, para o pobre, para todos e todas, independente de qualquer situação que cada um viva. O sofrimento é democrático, ele chega para todos nós. Mas à medida que a gente começa a ler a experiência do salmista, e ver que o salmista fala que Deus não o abandona em necessidades, que Deus não o abandona na necessidade diária. Quando a gente começa a olhar para esse texto e perceber aqui no verso 1, a descrição da atuação do pastor, como é que o pastor atua? Como é que o pastor age? Ele atua proporcionando repouso. Ele atua conduzindo a águas tranquilas, a momentos tranquilos. Ele atua trazendo para nós uma experiência dentro da dimensão da nossa individualidade, do nosso ser. Ele atua na experiência da nossa confissão de fé. Nada nos faltará. Isso é uma confissão de fé. Mais do que nunca nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos ter na nossa memória viva a figura de Deus como pastor. O pastor que conduz a águas tranquilas. O pastor que a gente pode confessar a nossa fé dizendo nada vai nos faltar. O pastor em que a gente pode viver a experiência, mesmo em sofrimento, porque eles vão surgir, as dificuldades vão surgir, a gente crê que Deus está ao nosso lado, Ele é o meu pastor. Esta é a expressão da figura do pastor que o salmista coloca nos versos 1, 2 e 3. No verso 5 em diante, você vai perceber no texto que o salmista traz uma outra figura para representar o ser de Deus e a ação de Deus na sua vida. Ele vai trazer agora aqui a figura de Deus como um anfitrião, como aquele que o recebe, como aquele que o trata de forma digna, aquele que vai dar a ele toda a honra, aquele que vai trazer e proporcionar todo o conforto como algo peculiar a um bom anfitrião. Ele vai dizer aqui, o salmista no verso de número 5, preparas uma mesa perante mim e avisa dos meus inimigos. Ele começa agora a se dirigir a Deus. O salmista agora está conversando, se dirigindo, conversando com Deus e dizendo, preparas uma mesa perante mim. A experiência do banquete é algo muito importante na cultura judaica. Os banquetes, o estar à mesa, sempre acontece no ambiente de extrema intimidade. Você não convidava alguém para jantar, para estar em sua casa, você não prepara uma mesa para aqueles em que você não tem uma intimidade ou que você não está aberto a uma intimidade. E o salmista diz, eu quero uma intimidade mais que profunda com o Senhor. Preparas uma mesa perante mim. Preparas essa mesa, prepara esse ambiente de intimidade. Eu quero ser mais íntimo, eu quero partilhar da experiência da mesa com o Senhor, eu quero tê-lo à mesa, eu quero me alimentar daquilo que alimenta o Senhor. E se a gente for verificar aquilo que alimenta o Senhor, a gente vai perceber
que o que alimenta o nosso Deus é justiça, é amor, é paz, é solidariedade, é doar-se ao outro. Estar à mesa é participar daquilo que alimenta ao Senhor, é participar de intimidade. Deus como anfitrião e Deus como pastor são duas figuras vivas na memória, na imagem viva do salmista em sua expressão aqui. E anfitrião, a gente vai verificar que aqui no texto, esse anfitrião, Deus como anfitrião, ele dá consolo e ele conforta no perigo. E ele proporciona alegria e bem-estar ao coração. Quando ele fala aqui, ungiste a minha cabeça com óleo. E depois ele segue dizendo, sei que a tua bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. O teu cálice transborda. O cálice faz alusão ao vinho, o produto da oliveira, algo tão marcante na cultura israelita, que simboliza a prosperidade e, sobretudo, o cálice, o produto feito da uva, o vinho, aqui representa a alegria e o bem-estar do coração. E o salmista está dizendo que este anfitrião aqui, ele proporciona a alegria e proporciona o bem-estar do coração. Preparas uma mesa para que haja intimidade entre nós, para que partilhe daquilo que te alimenta, para que eu me alimente também. Preparas uma mesa onde existe bondade, onde existe conforto na hora da dificuldade, do perigo, porque ele cita inimigos. Quantos inimigos nós temos hoje? Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença das minhas dívidas. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença do desemprego. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença, porque eu estou à beira da falência. Deus, preparas uma mesa perante mim, na dificuldade no meu casamento. Deus, preparas uma mesa perante mim, na dificuldade da enfermidade do corpo. Deus, preparas uma mesa perante mim. Olha só quantos inimigos nós temos. Você tem os seus inimigos, eu tenho os meus inimigos. Todos nós temos inimigos que afetam as nossas vidas. E o salmista está dizendo, prepara, Senhor, uma mesa, porque eu quero me relacionar contigo, mesmo na presença dos meus inimigos, porque os meus inimigos não serão empecilhos para o meu relacionamento contigo, para estar à mesa contigo, para participar do banquete contigo, para participar daquilo que te alimenta e me alimenta também. E aí ele vai dizer, estar à mesa com Deus como anfitrião, é partilhar do conforto e da bondade dele no perigo. Ele vai dizer que é participar da alegria, porque é isso que o cálice que transborda, é essa alegria perene e constante de estar com o Senhor. E aí ele vai dizer, me acompanharão todos os dias da minha vida. O que acompanha? Bondade e fidelidade. O salmista está dizendo que a sua fidelidade, a sua felicidade, não pode ser diminuída por causa das más experiências. Me acompanharão todos os dias da minha vida. A sua felicidade, assim como o salmista está expressando aqui, não pode ser diminuída por causa das experiências difíceis, das más experiências que você tem tido ao longo da sua vida. A figura de Deus como pastor e de Deus como anfitrião, talvez seja disso que você está precisando nesse momento para a sua alma, para o seu coração. Talvez você esteja precisando olhar para Deus, não como símbolos pregados da estrutura da teologia. Talvez você precise olhar para Deus, não na perspectiva do que alguém te ensinou, mas você precise hoje, agora, neste momento, olhar para Deus na individualidade da sua experiência. O meu pastor, que acalma o meu coração, que me conduz. Eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, não sei para onde ir. O pastor te conduz. Eu
eu estou sentindo falta de muitas coisas, eu tenho várias necessidades. A fé do salmista, a sua confissão de fé, o leva a declarar e dizer: nada terei falta. Eu estou precisando me livrar de inimigos. Diga para Deus: Senhor, preparas uma mesa, porque eu vou cultuar ao Senhor e me alimentar de Ti, mesmo na presença dos meus inimigos. É com essa dor que você tem aí, é com esse estado de sofrer que você está aí, que você vai estar à mesa com o nosso Deus agora. Não espere ser removido de você todo o sofrimento, toda a dor e todo o problema para poder você estar à mesa com Deus. Não. É na dor e no sofrimento, é na angústia, é no desespero, é quando a gente não sabe o que fazer, que a gente se dirige para Deus e fala assim: Deus, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, o teu cálice da alegria transborda, e as tuas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ei, eu não sei qual é o tipo de inimigo que você ora e pede para estar à mesa aí agora. Mas eu sei que quando você estiver à mesa com o Senhor, e à mesa com o teu inimigo, aquilo que te afeta, não terá absolutamente poder algum sobre você. Porque o salmista aqui pede para preparar uma mesa na presença dos inimigos, mas em momento nenhum ele volta a falar sobre os inimigos. Pelo contrário, ele fala da bondade de Deus, ele fala da fidelidade de Deus, ele fala da alegria em Deus, ele confessa a sua fé em Deus, porque não há mais espaço para o temor, para o medo, para a ansiedade, porque agora ele está à mesa com aquele que é o supremo pastor e com aquele que é o verdadeiro e grande e maravilhoso anfitrião. O Senhor é o meu pastor, o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o pastor da sua família, Ele é o pastor do seu coração, Ele é o pastor da sua vida. Ore comigo agora, ore ao Senhor, diga para Ele o que você está sentindo nesta hora. Diga para Ele o que a palavra de Deus provocou em você. Diga para Ele o que está pesando o seu coração. Diga para Ele o que está te fazendo chorar. Diga para Ele o que está arrancando de você o sono. Diga para Ele o que está te deixando triste, abatido, para baixo. Diga tudo isso para Ele. Você pode até dizer: Senhor, estes são os meus inimigos. E pode preparar uma mesa, prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque o Senhor estando à mesa, e eu me alimentando daquilo que o Senhor me dá, tomando o cálice da alegria, experimentando a tua bondade, da tua fidelidade, não tem inimigo que resista à presença de Deus à mesa, não tem inimigo que resista à ação de Deus conosco, e todos eles cairão por terra, porque Deus é o nosso pastor, Ele é o anfitrião que nos recebe em qualquer situação, em qualquer momento. Deus soberano, Pai eterno, obrigado porque Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor que cuida de nós, que nos ama, que nos conduz por lugares em que nós temos alimento diário e constante. Obrigado porque mesmo diante da dificuldade, o Senhor nos ajuda a vencer o sofrimento, os vales da sombra e da morte, todas essas coisas, isso é uma questão de tempo, porque todos nós que vivemos nessa existência, fazemos parte dessa existência. A questão não é se virá o sofrimento, a dificuldade e a dor, mas quando virá, porque todos nós passaremos por dificuldades, mas nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor, que nos conduz, que está com a gente,
O Senhor é o nosso Deus anfitrião, que não nos rejeita na dor e na dificuldade. Obrigado, Senhor Jesus, porque tomastes também a forma de pastor e se apresentou ao mundo, a todos nós, como o pastor que está à porta, e que as ovelhas que passam pela porta encontram boas pastagens, e aqueles que voltam e entram pela porta e encontram segurança, encontram proteção. Obrigado, Jesus, porque Tu és a porta, como Tu disseste. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos a Tua voz, e esta voz acalma o nosso coração, esta voz nos orienta no mundo de tantas vozes, tão conturbado, essa voz nos orienta. Obrigado, Senhor Jesus, porque como pastor, Tu entregastes a Tua vida por nós, numa cruz, tudo isso como expressão de amor e cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo resgate da minha vida, dos meus irmãos, de cada um de nós, ovelhas do Teu rebanho. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando disseste sobre ser pastor, também expressaste ao mundo, não somente estava ali para as ovelhas do seu rebanho, mas para todas as outras pessoas em qualquer lugar do mundo, que ouvir a sua voz e reconhecer esta voz, tornando-se então, assim, portanto, ovelhas do teu rebanho. Escuta, Senhor, a voz do meu coração, escuta a voz do coração dos teus filhos e filhas, que agora oram comigo, intercedem comigo. Senhor Jesus, abraça como pastor cada um, em cada canto, em cada casa, em cada lar, em cada lugar, e vai trazendo paz aos corações que precisam de paz, alegria e esperança, Senhor, para um mundo que está vivendo o caos, a desesperança, a desarmonia, em um mundo tão disfuncional. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra inspiradora, reveladora, estimulando a nossa fé e nos levando a um verdadeiro encontro com o nosso Deus. Abençoa a todos, a todas, dando-nos uma semana feliz e cheia de paz. Muito obrigado por tudo, é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.